recorrer à prece, que é uma orientação do Espírito São Luís, em O Livro dos Médiuns. Haja visto o resultado colhido quando a prece ela fica como que à deriva em determinado momento e os resultados não foram os mais assertivos. Porque busquemos nos afastar mentalmente das preocupações que envolveram o nosso campo mental até este momento, nos conectando com a dimensão maior, esse mundo de imensas possibilidades, e mergulhando nessa dimensão espiritual, sintamos a presença de Deus em nossas vidas, e Deus se manifesta nos mínimos detalhes, conforme as citações anteriores a este momento. A singeleza da natureza, toda a sua beleza, o simples despertar para mais um dia, é a manifestação de Deus em nossas vidas por meio deste amor infecundo. Senhor, abençoa o nosso encontro, ilumina as nossas mentes, que criemos as condições para que bons espíritos estejam conosco, inspirando-nos, a fim de que, além de fluidos salutares a permear o nosso lar, recebamos da mesma forma esses amigos invisíveis aos nossos olhares, sentindo-se à vontade para estar conosco nesta manhã. Dessa forma, em teu nome, em nome de nosso Senhor Jesus, iniciamos mais um momento de estudo, agradecendo por tudo que nos tem concedido até então. Assim seja. Vamos lá, criaturas divinas. Deus seja conosco. E vamos, sem demais, iniciar nossa prosa matinal, esperando, renovando votos de paz, a benefício de todos. É como sempre faço, esse é um capítulo assaz interessante, porque vai tocar em assuntos que são bastante delicados e aonde, na maioria das vezes, estão as matrizes dos processos obsessivos. No nosso encontro anterior, nós observamos a questão, o caso de Jules, como um dos personagens a interferir na vida de Rafael Ferguson. E neste capítulo, nós vamos perceber que a dimensão dos equívocos praticados por Rafael e por Lisandra, deixa eu só responder uma mensagem. Pronto. A dimensão dos equívocos, ela se torna mais clara para nós, porque até então nós tínhamos uma espécie de expectativa pelo sofrimento. Então, a dimensão do sofrimento sinaliza para nós a dimensão da causa. Então, quanto mais complexo o processo, mais complexa é igualmente a causa. E agora fica descortinado para todos nós essa questão da complexidade da causa. E é um alerta para que nós, por nossa vez,
não sejamos aqueles a produzir eventos que venham vamos dizer assim, a causar danos severos em outras pessoas, mesmo que essas pessoas não estejam diretamente vinculadas ao processo. Eu sempre volto a uma fala de Haroldo Dutra, não, eu não me cansarei de fazer essa citação, de que todos os nossos atos, todas as nossas palavras e até mesmo os nossos pensamentos, eles interferem direta e indiretamente nas pessoas. E quando é um ato praticado na condição de encarnado, existem as testemunhas do comportamento. E essas testemunhas, elas também são impactadas a partir da perspectiva que é resultante das nossas escolhas. Então, imaginemos, eu aqui vou usar, não vou citar nomes, mas imaginemos um grande líder espiritual, como tivemos a oportunidade de ver recentemente, que foi filmado em um comportamento que chocou a muitos. Foi um comportamento vil. Mesmo que este comportamento vil ele se manifeste no momento de fraqueza, ou como dizem os jovens, de vacilo, o impacto disso junto às pessoas que pautaram as suas condutas de vida, acolheram aquelas informações, é muito significativo. Existem pessoas que simplesmente abandonam tudo porque passam a refletir, bom, se o fulano que pregava isso, aquilo, outro, né, o comportamento dele agora se manifesta dessa forma, então tudo aquilo que ele pregou não faz sentido. Porque ele pregou algo que ele mesmo não vive. Então vejamos que a comparação com Cristo, e Jesus é o único, é este modelo e guia para a humanidade, porque a assertividade do Cristo ela é inquestionável. O que ele disse na sua inteireza, ele o fez. Ele o praticou. Então, por isso que a mensagem dele permanece até hoje. Essa é a grande diferença. Bom, então vamos analisar e perceber que a reunião mediúnica que inicia na dimensão material, no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, ela se desdobra na dimensão espiritual, como nós tivemos a oportunidade de já estudar isso, seja nos seminários que o projeto Manuel Filomeno de Miranda, no passado, nos proporcionou, ou mesmo em várias obras, os trabalhadores da mediúnica, via de regra, são convidados para que continuemos na dimensão espiritual aquilo que foi iniciado na dimensão física. E me parece que a maioria de nós não nos damos conta disso. E os fatores, nós vimos no estudo anterior, a sequência ou o destino do partícipe de uma reunião mediúnica pós-finda atividade mediúnica no plano físico. Espera-se que nós demandemos o nosso lar, façamos uma alimentação equilibrada, busquemos o repouso e nos preparemos para o ato de dormir. Bom, então essa reunião continua e eu fiz um recorte no texto como um todo, porque esses objetivos são apresentados mais para o meio do capítulo. Eu achei que, para fins de estudo, trazendo para o início, fica mais fácil o entendimento dessa dinâmica. Porque esta reunião na dimensão espiritual teve dois objetivos principais. O primeiro é o exame das vinculações
geratrizes das obsessões. Então, há um indivíduo que sofre, e um sofrimento intenso, ele está se ressignificando moralmente, mas mesmo assim a doença avança. Por outro lado, nós temos uma pessoa que está, de certa forma, impedida de realizar determinados processos mentais, mas a doença regride. Parece um contrassenso, né? Mas vejam que a justiça divina, ela se manifesta de forma distributiva, equitativa e retributiva. Rafael tem os seus processos mentais, de certa forma, mantidos, enquanto Lisandra, fruto de um profundo sentimento de culpa e pesar, isso impõe um processo de autoobsessão, e a autoobsessão, ela, ao longo do tempo, ela gera impactos no campo mental e, de certa forma, corrói a capacidade do indivíduo de realizar esses níveis mais profundos de análise, mas para que a reencarnação dela chegasse a bom termo, intervenções outras ocorreram. Não foi necessário em Rafael, porque ele mesmo fez essa conexão do passado, a partir do estudo da doutrina espírita. Ele chega a perceber que o que ele está passando é o resultado de uma semeadura profundamente comprometedora. Então, ele tem preservado o aspecto da cognição, mas, haja visto a complexidade do que ele cometeu, o corpo não reage da mesma forma. E o caso em tela gira em torno dessa infecção bacteriana crônica associada à parasitose espiritual de caráter obsessivo. Então, nós temos uma doença física associada a um processo obsessivo. Então, está vinculado os dois objetivos, o exame das vinculações e a consequente desvinculação. Identificadas as causas, fica mais fácil trabalhar em cima da causa e não somente em cima dos efeitos. Então, é uma chamada de atenção, porque determinados casos obsessivos exigirão equipes muito bem estruturadas, com médiuns ajustados, médiuns compromissados, os assistentes participantes, os dialogadores. E eu dizia ontem, em uma casa espírita, que está comemorando o seu aniversário de fundação, de que, na medida em que a dimensão espiritual acompanha a evolução dos trabalhadores e dos trabalhos realizados, ela tende a aumentar ou ampliar a sua capacidade de atendimento e a sua complexidade igualmente. Então, não tenhamos pressa, não queiramos ser nós aqueles que acharemos de posse de uma possibilidade de solução de problemas complexos. Isso não está ao nosso alcance. É uma conquista. A casa espírita conquista isso, essa competência. Então, há um processo de certificação da dimensão espiritual para a dimensão física. Eles acompanham, e há uma citação, que foi João Neves que fez essa referência, através de um pensamento de Joana de Ângeles, que um grupo de estudo, uma casa espírita, ela é acompanhada, no mínimo, pelos 10 primeiros anos, para verificar se aquele grupo realmente
está engajado naquela proposta e vai superar todas as dificuldades iniciais. Então, continuemos. Então, nós vamos perceber que esse processo por que passa Rafael e Lisandra se manifestam como um impositivo kármico. É uma expiação compulsória. Não há sofrimento sem causa. E, via de regra, nos processos obsessivos, nós estamos sempre a culpar o agente fomentador dos nossos sofrimentos, sem nos darmos conta, talvez por conhecimento ou por negação mesmo. Eu me recuso a me colocar na condição de algoz, e entender isso, penso eu, é o primeiro passo para a nossa recuperação de ordem moral. Quando eu passo a analisar que sou eu o maior responsável pelo processo, ou se não sou o maior, eu sou partícipe daquele evento significativo, o espírito que nos assedia, o espírito que nos cerca a existência, lentamente vai perceber que algo está mudando. Daí a perspectiva de Jesus de orarmos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos caluniam, nos fazem mal, mas que seja uma oração sincera. E não aquela do tipo, Senhor, afasta de mim os espíritos perturbadores. Ótimo, mas eu continuo perturbado. Ou perturbando outros. Então, a dimensão espiritual vai assim, poxa, mas a gente afasta 10, volta a 11. Então, a causa está no indivíduo. Está no indivíduo. E nós vamos perceber, portanto, que, como impositivo kármico, a lepra, ou o mal de Lázaro, ou a hanseníase, ela vem já esculpida na dimensão energética do corpo espiritual dos dois personagens. Portanto, no perispírito de Rafael e Lisandra já estavam esculpidas as matrizes para o surgimento, para o desenvolvimento e a cultura da hanseníase. Então, todos nós trazemos uma predisposição que fica lá marcado no nosso relógio biológico. Então, no momento existencial previsto, aquela situação começa a se manifestar, porque este é o tempo de Deus, para que a justiça se manifeste. Vejamos que, muitas das vezes, há eventos dolorosos que surgem na vida de algumas pessoas, mas para o final da sua existência. Muito provavelmente, este indivíduo ganhou méritos. E o tempo de sofrimento é curto, porque houve um investimento muito grande no campo da sua reeducação como espírito. Mas, por vezes, o indivíduo precisa passar por aquela etapa final, até mesmo para acelerar o seu desencarne. Então, é preciso que eu, pelo menos, tenho feito esse exercício, né? Eu não vou aqui colocar como nenhum tipo de imposição. Quando eu vejo um estado de adoecimento em alguém, eu sempre faço, poxa, olha que interessante, ele está com 62 anos de vida, agora é que se manifesta. E aí surgem duas interpretações. Teve muito tempo e investiu no tempo, então surge e rapidamente o processo é revertido, ou surgiu neste tempo porque Deus concedeu uma espécie de dilação no momento da cobrança, e como o indivíduo nada fez, ele entra numa doença crônica que dura anos, anos, anos de expurgo.
Mas é interessante nós observarmos que há um apontamento que Filomeno faz a respeito da obsessão. Como eram indivíduos muito comprometidos, o casal, a obsessão, essa ação insidiosa desses perseguidores espirituais, diminuiu as resistências orgânicas. Nós poderíamos fazer um paralelo e chamar isso de imunodeficiência adquirida. Houve uma ação da dimensão espiritual que diminuiu as barreiras defensivas do corpo de Rafael e de Lisandra. Então, além da matriz, porque ela poderia ter surgido, e vejam que em Lisandra esse processo vai surgir pós-adolescência, e em 3 anos é revertido, mas em Rafael surge, se não me falha a memória, logo após o casamento. Mas o comportamento dele no campo mental não se alterou. Mantinha-se irascível, intempestivo em alguns momentos, uma certa crise de identidade em relação à filha. Então, a mente dele não estava arrumada o suficiente para buscar um auxílio. Olha que o auxílio espiritual jamais lhe faltou. E nós temos 2 quadros diferentes, portanto. Em Lisandra, como Lisandra foi objeto da terapia pelos passes, aplicada por Cândido, pela família, associado à assistência médica especializada, mais a intercessão de Adelaide, a sua avó, em Lisandra ocorre a cura clínica, ou seja, a lepra ela é contida, estabilizada, portanto, infringindo-lhe menor soma de deformidade no corpo. Já Rafael não. Como Rafael possuía uma maior soma de débitos morais, embora a sua renovação, ele não conseguiu receber essa liberação da enfermidade. O mal produzido por Rafael, em questão de dimensão, de número de vítimas, foi superior ao de Lisandra. Então, havia uma maior soma de débitos. E isso é um fator determinante. Mas é muito interessante nós observarmos que Rafael fez o movimento de entendimento, o que no caso de Lisandra ainda demandaria alguns esforços, como veremos nos estudos posteriores. Mas observemos os participantes dessa reunião no mundo espiritual. Então, encarnados estavam presentes e desencarnados também se faziam presentes. Olha a quantidade de encarnados. Artemis, me desculpem, eu coloquei Adelaide ali, mas não é Adelaide não, é Hermínia, Hermelinda, depois eu vou corrigir, quando for enviar o PDF. Então, onde está Adelaide no quadro da esquerda, por favor, entendam como Hermelinda, que é a irmã de Rafael, cunhada de Artemis, tia, portanto, de Lisandra e Gilberto. Então, Artemis, Hermelinda, Rafael, Lisandra, Gilberto, seu irmão, Cândido, o enfermeiro, o doutor Armando Passos, o facultativo do hospital, e a médium Epifânia. E interessante observar que Filomeno faz esse destaque, era a única que exteriorizava, né, as suas qualidades espirituais. Mesmo estando encarnada, o seu corpo espiritual adquiria uma espécie de luminosidade particular. É lógico, nós já tivemos a oportunidade de estudar esse personagem enquanto médium.
Na dimensão dos desencarnados, Natércio, que é o dirigente espiritual da instituição, Manuel Filomeno de Miranda, que ali se encontrava na condição de aprendiz ou de observador, alguém observando os eventos, Dona Adelaide, a avó, a mãe de Artemis, outros servidores, Hermínio Lopes, mas também, embora não citado diretamente, Jules e Luiz Caroline, que foram atendidos na reunião realizada na dimensão física. Esses espíritos ficam também próximos a esta segunda etapa para colherem igualmente os resultados e depois serem recambiados em conjunto, né? Então, Jules já havia sido atendido na reunião que foi realizada na dimensão física. Os principais beneficiados. Vejam como essa trama ela é complicada. E interessante nós observarmos que tanto Rafael quanto Lisandra, quanto Gilberto posteriormente, por um processo da plasticidade do corpo espiritual, que sofre os impactos da memória profunda, transforma o indivíduo, ou poderíamos melhor aqui usar o verbo transfigura o indivíduo pela plasticidade do perispírito na condição anterior da sua encarnação. Eu acho interessante trazer essa perspectiva, porque muitas das vezes nós temos sonhos em que temos a certeza de que é alguém, mesmo que aquela figura que se apresenta não o seja. Mas não tinha nada a ver com a feição física de fulano, mas eu sei que era fulano. Interessante, né? Essas experiências que por vezes passamos. Então nós vamos encontrar Rafael e Lisandra, que imediatamente, quando chamados para esse embate, para esse atendimento muito especializado, eles assumem as suas personalidades anteriores. Annette e Georges Henri viveram em França, na região de Dax, por volta... Essa região ela ficou muito famosa por volta dos séculos 17, 18 e ainda algo no início do século 19. E como eram regiões muito centradas ainda no poder das pessoas, a titulação das famílias, as posses de vasta extensão de terra sob seus domínios. E as pessoas usavam esse poder que lhes geravam riquezas para a satisfação das suas necessidades afetivas. Então, nós vamos encontrar que o sexo, o poder e o dinheiro foram as causas da queda do casal, Rafael e Lisandra. Embora Rafael compromete-se de forma muito mais profunda, por ter sido ele um galanteador, um aventureiro, que se cercava de moçoilas, prometendo-lhes facilidades que, uma vez satisfeita o seu apetite sexual, ele as abandonava. Então, Rafael acumula um débito maior. Lisandra se sentia, de certa forma, preterida, mas também desequipada de maiores somas de valor, de natureza moral, permite-se igualmente esse descaminho. E para a manutenção do seu status quo,
não mede esforços para calar a voz daqueles com os quais ela igualmente buscava a satisfação de natureza orgânica. Então, ambos são personagens em que as questões de natureza instintiva, a força sexual perdeu seu equilíbrio em determinado momento. E o comprometimento vai além do ato da comunhão com terceiros, porque vai ferir a consciência de ambos pelas mortes provocadas. Vejam que só nessa narrativa nós encontramos Lisandra, autora de um suicídio e de um homicídio, e coautora de outro homicídio, por omissão. Então, ela assassina Jean-Marie de Rondelet, que é o seu irmão, Gilberto, e aí nós vamos encontrar a origem desse sentimento que Gilberto tinha para com a irmã, lá nos capítulos iniciais. Ele afirma que sentia pena, mas não queria se aproximar, se envolver muito, embora havia um sentimento de, como se fosse resquícios de amorosidade em relação à irmã. Então, ele fora vítima, de certa forma, mas essa vítima, na sua inteireza, ela não existe. Há sempre uma causa pretérita. E vejamos que Rafael, ele tem um assassínio indireto em Jules, ou Jules, os que falam francês, por favor, me corrijam, porque ele é preso, estava endividado, não tinha recursos para saldar, mas ele é preso não somente pela dívida, mas porque Rafael tinha o desejo de ter um encontro com a sua esposa. Ele assedia a esposa não corresponde e ela é enviada para uma vida de clausura. E Jules vem a morrer na sua prisão. Então, ele comete um assassinato de forma indireta, mas em Hermínio Lopes, ele percebe o que estava ocorrendo, vale-se da situação para testar o engajamento de Lisandra. E faz um emparedamento, ou seja, constrói um muro, uma parede de alvenaria, a esconder um armário que ele sabia que tinha uma pessoa ali dentro. Então, vejam como nós nos comprometemos. Hermínio, tomado de ódio, considera-se vítima, e nessas trocas lhe é recuperada uma memória para que ele entendesse que vítima, em verdade, na maioria de nós não somos. Há sempre um fator anterior que concorre para a ocorrência do momento. E ele, da mesma forma, Hermínio, ele tinha cometido um assassinato de uma jovem, que era o real motivo para ele ter saído de uma cidade e demandado outra. Ele fugiu de um crime que cometeu. Mas, no final, todos são beneficiados, porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim a extinção do pecado. Se comprometeram ante a lei e todos estavam em curso para ressarcir esse descompasso ante a lei. Então, ali não tinha nenhuma
vítima no sentido lato da palavra. Todos tinham níveis de comprometimento. E como a vida faz com que estes reencontros aconteçam. Rafael e Lisandra, casados, voltam na condição de pai e filha. Gilberto, que havia tido uma relação com a esposa, volta na condição de irmão, filho de Rafael. Então, a vida nos aproxima daqueles com os quais nós nos comprometemos. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender isso quando o estudo nos é oferecido a respeito desses laços constitutivos da família. A família consanguínea e a família de natureza espiritual. E porque, às vezes, parece que vivemos uma experiência reencarnatória muito semelhante daquela... como é que era um seriado que passava na TV? A música era essa: família muito unida e também muito oriçada, briga por qualquer razão, mas sempre acabam pedindo perdão. Como é que chama o nome desse... Alguém lembra? A Grande Família. A Grande Família, muito obrigado. Exato, obrigado, gente. Então, as nossas famílias são isso. Um amontoado de espíritos com os quais existem compromissos. É isso aí, pessoal. Obrigado pela recuperação da memória. E o espiritismo é muito rico. E se nós temos uma dificuldade de relação com um ou com o outro, maior quantidade ou soma de zelo para com este nós deveremos trazer para a nossa compreensão. Já que somos espíritas, ou adeptos do espiritismo, espiritistas, ou estamos em processo de selo. Esse é um capítulo que fala essencialmente dos desajustes familiares. Vai muito mais da análise da doença, do processo obsessivo, penso eu. Isso está muito explícito. Mas implícito a isso está uma análise sobre os desafios familiares contemporâneos. Espíritos, por exemplo, que reencarnam, e esses filhos, por quaisquer motivos, de repente, eles se enclausuram em seus quartos, colocam uma placa na porta de entrada escrito: proibido a entrada de estranhos. Interessante que, às vezes, os pais são os estranhos que ele não quer que adentre na sua alcova. Por que este isolamento? Será que é falta de diálogo? O que é que está faltando para que haja interação entre os integrantes deste núcleo familiar? Não são questões que nós somos convidados a refletir em algum momento. Então, eu fiz alguns recortes, algumas anotações que eu julgo, né, interessante, para juntos nós refletirmos. Todos os diálogos, eles estavam envolvidos numa alta carga emocional. Acusações, sarcasmo, menosprezo. E essa alta carga emocional é resultante do próprio processo de catarse, que a psicanálise e a psicologia chamam de evento que favorece ao paciente a liberação de emoções ou de tensões reprimidas. Essa catarse, ela pode ser realizada por estímulo, aí são vários os estímulos, ou pela contraposição de pessoas que estão
participando de um processo de natureza conflituosa qualquer. Na mediação de conflitos, e o mediador de conflitos tem que ser um especialista nessa área. Existem muitos cursos aí de mediação de conflitos que me parece que determinados indivíduos que caminham não estão devidamente preparados. Porque há momentos na mediação em que as partes conflitantes ou em litígio entrarão em ofensas mútuas. E saber lidar com isso é uma habilidade do indivíduo. Vejam que o dirigente Natércio já começa com uma perfeita neutralidade no diálogo. Não somos acusadores e nem juízes. E essa condição de neutralidade é uma condição que os dialogadores precisam adquirir. Porque a narrativa, por vezes apresentada, ela traz vamos dizer assim, um quanto de vileza que choca-nos. Mas, independente do que o espírito apresentar como narrativa ou o fator causal da sua dor, não deve retirar de nós a capacidade de neutralidade. Eu matei, eu traí, eu corrompi. Pode ser o pior crime. É preciso que nós entendamos que, se esse espírito está no nosso ambiente, abrindo-se para pessoas que ele não conhece, é porque ele foi preparado na dimensão espiritual, alertando a ele, olha, pode confiar nessas pessoas. Não sei se vocês se recordam, certa feita, o seu José Ferraz, coisa muito rara que ele fazia, ele narrou uma experiência em sua reunião mediúnica, quando um espírito para a reunião foi encaminhado, e lá, eu não me recordo das sutilezas da conversação, ele foi, de certa forma, mal atendido. Imaginemos, para criar aqui uma semelhança, que nós demandemos um médico com uma chamada dor difusa abdominal. Mas, em um determinado momento da dor, ela desloca-se para um lado ou para o outro do abdômen. E estamos diante do médico, que nos fora indicado por alguém, como, olha, pode ir que esse médico é muito bom. Estamos diante do médico, e aqui eu vou fazer uma encenação. Os senhores são os pacientes e eu sou o médico. E está lá, por exemplo, a minha senhora Ana Lúcia. E eu sou o médico. Está lá ela. Doutor, olha, a minha dor, ela é uma dor abdominal, no início, difusa. Em determinado momento, essa dor, ela tem uma inflexão para a direita, me parece que atinge o fígado. E o médico simplesmente não se conecta com o paciente. Em um dado momento, assim, dor abdominal. Ok. Ele perdeu os detalhes da comunicação. É uma dor abdominal inicialmente difusa, ou seja, ela tem toda a extensão do abdômen, e quando ela adquire um grau mais intenso, ela se desloca para um lado. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, mas pelo pouco que eu leio,
esse quadro difuso inicial é a manifestação, é a leitura inicial dos nossos sensores, ou receptores internos. Quando ela se desloca para um ponto específico, é porque agora a dor está intensa em um ponto. Então, da sensação genérica vai para a sensação particular. A priori, é o órgão que deveria ser mais detalhado nos exames. E isso aconteceu com esse espírito. Termina a reunião e seu Zé Ferraz continua ouvindo aquela fase do desligamento. É como se nós olhássemos para trás e ouvíssemos o espírito saindo, acompanhado por alguém, e dizendo assim: olha, mas me disseram que eu seria atendido. Então, é preciso que nós concedamos espaço e tempo, espaço emocional e tempo, para que os espíritos abram a boca e falem pelos médiuns. E os médiuns saiam dessa zona de indecisão, de insegurança, e, da mesma forma, abram suas bocas e narrem o que estão a sentir. Isso facilita o desenvolvimento da mediunidade e dá condição para que esses espíritos realizem essa liberação das emoções, de tensões reprimidas. Imaginemos, eu fico fazendo uma comparação com um fofoqueiro. O fofoqueiro, enquanto não encontra alguém para escutar o que ele tem para dizer, ele vive, ai meu Deus do céu, ninguém quer me ouvir. Quando ele conta a fofoca, parece que ele, finalmente encontrei um ouvido para ouvir as minhas fofocas. Ele se sente bem. Embora seja uma postura equivocada, eu me vali dessa metáfora, ou deste exemplo, apenas para dizer que o que está reprimido precisa, em algum momento, ser colocado para fora. Senão o indivíduo adoece. Mas quando ocorre o diálogo, nós temos manifestações ideoplásticas que são resultantes do impacto que o fluido ambiental sofre dos pensamentos que são produzidos. Lembrando que na dimensão espiritual, embora os espíritos muitas das vezes achem que eles estão verbalizando, é tudo no campo mental. Imaginemos que o fluido ambiental fica impregnado de inúmeras imagens. E essas imagens, elas recuperam-se na forma, na intensidade, no colorido. E isso chega a um momento tal de tensão emocional que provoca um esgotamento psíquico. Pela simples intensidade do diálogo. Bota duas pessoas discutindo. Se elas não vierem se agredirem fisicamente, chega um momento que acabou. Porque o lixo acumulado foi colocado para fora. Então, há um natural esgotamento psíquico. E quando esse esgotamento psíquico surge, mas havia necessidade da continuidade, os espíritos se valem dessa tela de projeção de memórias, material fluídico, sutil, que faz com que funcione a semelhança de uma televisão. Então, agora são projetadas as imagens, recuperadas determinadas informações. Então, vejam quantos detalhamentos são apresentados aos partícipes daquela reunião que está fora do nosso alcance enquanto integrante de um grupo mediúnico. Eu, particularmente, jamais faria parte de uma reunião que ousasse replicar isso no nosso campo. Nesse quesito, eu sou muito positivista. Olha, vamos começar do simples, porque se nós fizermos o simples bem feito,
um dia o complexo vai surgir de maneira natural. Mas se nós quisermos inverter o processo, começando a fazer coisas complexas, estaremos pulando uma etapa e adentrando a um terreno muito perigoso. Muito perigoso. Vou dar aqui um exemplo. Não é crítica a ninguém nem nada, apenas um exemplo. Que é algo que eu venho constatando ao longo desses poucos anos de estudo. Eu vou me valer de um personagem, de um espírito. Não estou falando de médium, nem de cidade, nem de casa espírita. Mas já observaram que sempre que surge alguém realizando um trabalho com o Dr. Fritz, todo mundo que dele se aproxima, ele diz que você era minha enfermeira na Primeira Guerra Mundial. Bom, como eu sou militar, eu sei como funciona um hospital de campanha. Quantos médicos, quantas enfermeiras. E pelo número de casos que eu já ouvi, o número de enfermeiras de Dr. Fritz está muito além do razoável. Então, das duas, umas. O número de mortes em enfermaria do Dr. Fritz foi muito grande, ou tem algo errado acontecendo. Porque sempre eu ouço, não, porque eu fui em tal local, lá tem o Dr. Fritz, e ele disse que ele estava me esperando porque eu fui enfermeira com ele na Primeira Guerra Mundial. Mas é a mesma coisa eu já ouvi em outras casas, em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Mas o número de enfermeiros e enfermeiras é muito grande. E é algo que me chama a atenção. Não quero entrar no campo do mérito, apenas para elucidar que as coisas têm que começar de forma simples. Simples. Os espíritos não se revelam, os bons espíritos, no primeiro momento. E nem nos aponta tarefas sem nos conhecermos. Quando digo conhecer como é que anda a personalidade atual deste indivíduo que eu conheci no passado. Então, causa-me estranheza determinados acontecimentos, mas eu respeito porque não está na minha eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre esses processos. Eu apenas não me predisponho a fazer parte de questões dessa natureza, embora respeite e vida que segue. Bom, quais foram os passos seguintes, portanto? É diminuída a tensão, Lisandra percebe a profundidade do seu comprometimento, Rafael, da mesma forma, Hermínio, que estava ali como ator preponderante do sofrimento de Rafael, igualmente, eles são desvinculados uns dos outros. Então, há uma ação que atende a um conjunto de espíritos comprometidos. Vejam, este é outro aspecto interessante. O núcleo familiar passava por um processo de obsessão coletiva. A família estava sob influência espiritual. E mesmo Artemis e Ermelinda sentiam os efeitos, embora sobre elas não incidisse o processo, elas sentiam o efeito obsessivo. O efeito, mas não estavam obsidiadas. E a obsessão em família, ela não é um ato isolado, ou a obsessão em um indivíduo da família vai envolver todo o núcleo.
Não há como nós deixarmos de analisar a obsessão sem analisar, sem angular pelo aspecto da coletividade. Então, no caso específico de Lisandra, que era a comprometida no campo mental, a preocupação seguinte seria remover os fulcros, ou seja, os pontos de contato que foram estabelecidos pelo processo obsessivo. Uma das suas vítimas era o seu próprio irmão. Vejam que interessante. Como desvincular? Agora, o fulcro está dentro da própria Lisandra. Não é à toa que no parágrafo seguinte vem o recorte. As próprias fixações advindas do inconsciente. Então, embora o agente perturbador seja afastado, a origem do processo obsessivo tem que ser tratada. E vamos perceber isso em O Livro dos Médiuns. Quando, acho que é o capítulo 23, se eu não estou enganado, nesta obra magistral é tratado deste tema, não há terapia nenhuma que traga efeitos ótimos se aquele que sofre a obsessão não realizar a sua renovação de natureza moral. Ou seja, voltar a um comportamento que esteja o mais próximo possível das leis divinas. Porque o afastamento da lei vai gerar esses fulcros. E como todos esses fulcros da obsessão, ou seja, a tomada está em nós. Quem vem com o plug é o obsessor. Então, eu agora tenho que tratar a origem. E a origem, esse fulcro está nas fixações advindas do inconsciente de Lisandra, em razão dos débitos que acumulou, gerando a psicose maníaco-depressiva, o que vai exigir um tratamento especializado em casa de saúde própria. Não muito tempo atrás, uma pessoa em processo obsessivo grave recorreu para as nossas considerações e, sem ler este capítulo, sem estudar, porque esse livro eu o li há mais de 15 anos atrás, ou até um pouco mais, talvez 15. O que isso produz, porque é uma obsessão de longo tempo, eu falei, olha, é necessário que busques uma instituição espírita mais próximo de sua residência, mas associe ao tratamento uma consulta a um médico especializado, porque é de suma importância, porque o efeito prolongado da presença espiritual de natureza inferior ao nosso lado é o desajuste na máquina orgânica. Se eu estou doente e uma das causas dessa manifestação da doença era a obsessão, eu tenho que continuar tratando o físico. Não há como dissociarmos uma da outra condição. Daí, o recorte seguinte, ele é fundamental para o entendimento desses processos. E olha, eu não digo nós enquanto instituição física, para muitas casas espíritas, melhor dizendo, demandam indivíduos que estão obsidiados
há muito tempo. E só recentemente perceberam isso. E olha a chamada de atenção que Filomena nos traz. A constante, vírgula, demorada indução hipnótica exercida contra ela, a intoxicação produzida pelos seus fluidos deletérios, a quase simbiose psíquica perturbaram o equilíbrio da delicada tecelagem mental. Existe na gestão da qualidade uma expressão chamada constância de propósitos. A constância de propósitos, ela está diretamente conectada com os objetivos e a missão da instituição, da empresa. Olha que interessante. A constância de propósito significa, se eu entendo o meu objetivo, se eu compreendo a minha missão, eu devo envidar esforços continuados para que os propósitos se mantenham ao longo do tempo, ou durante a execução de um projeto. Vamos transferir para a perspectiva do espírito. Qual é o propósito de um processo obsessivo? Infringir sofrimento e constrangimento. As causas são as mais variadas. Então, se eu tenho um propósito de manter o outro em estado de sofrimento, eu vou precisar investir durante um tempo para que aquele sofrimento se manifeste. E existem graus complexos de obsessão, como vimos em Grilhões Partidos, que são instantâneos. Presença, desencadeamento do sofrimento. Mas, via de regra, não. Então, o espírito que produz a obsessão é um indivíduo que tem um propósito. E demovê-lo desse propósito precisa de argumentos muito bem construídos. Então, essa ação constante, demorada, e vejam que é uma ação hipnótica, portanto, transferindo características do agente causal para a vítima, entre aspas, o seu sofrer. Se eu sofro, você também vai sofrer. E há um detalhe que passou para nós desapercebidos. O espírito Hermínio, ele acompanha a sua morte lentamente. E por ter entrado em processo de desajuste emocional, quando se finda a vida no sentido biológico, quando isso acontece, ele acompanha, não está ipsi verbis ou ipsi literis na obra, mas ele acompanha a decomposição cadavérica. E isso lhe imprime na memória o sofrimento, e essa indução obsessiva transfere, olha as matrizes da Hanseníase, no campo vibracional de Rafael de Lisandra, elas correspondem à vivência durante um certo período de tempo em que Hermínio acompanhou a sua decomposição. Causa, consequência. Causa e consequência. Então, essa indução hipnótica exercida contra ela, a intoxicação produzida pelos seus fluidos deletérios, os fluidos deletérios do corpo espiritual de Hermínio, que morreu por sufocamento, ou seja, morte lenta, por inanição, por ausência de oxigênio, o acompanhamento da decomposição cadavérica, isso produz no entorno dele fluidos deletérios
que foram agora transferidos para aqueles que foram os agentes de sua morte. Então, é a vida cobrando o reajuste. E isso perturba o equilíbrio da delicada tecelagem mental de Lisandra. Porque ela poderia, mesmo que isso lhe infringisse um dano de natureza moral, ela poderia ter salvado a vida dele. Ela tinha uma culpa de natureza psíquica, porque é resultante da escolha. E Rafael tem uma culpa de natureza física, porque ele determinou a sentença de morte. Olha como a justiça física atua no Rafael com mais intensidade e a psíquica atua com mais intensidade em Lisandra. A distribuição da responsabilidade. Omissão é escolha, é psíquico. O outro simplesmente acolheu a omissão, mas impôs o sofrimento de natureza física. Por isso que a lepra se manifestou de intensidade diferente em um e em outro, mas os dois sofreram a mesma manifestação da doença em tempos diferentes e em durações diferentes. Esse capítulo ele nos traz assim possibilidades impressionantes de reflexão. É algo assim que a mim me emociona muito. E eu sempre gosto de trazer, portanto, este é um quadro que nós já tivemos a oportunidade de estudá-lo em outros encontros e haveremos de voltar a ele tantas vezes quantas forem necessárias, para trazer esse recorte dessas duas dimensões a serem consideradas. Uma vez mais, convidando a todos a assistirem à palestra que hoje será realizada na Mansão do Caminho, às 20 horas, pelo doutor Leonardo, esse médico psiquiatra espírita, que vai falar sobre ansiedade e depressão, se não me falha a memória, esse é o tema. Quem não puder estar presencialmente, assista virtualmente, senão quando assim o desejar, mas vale a pena. Porque este médico, eu tenho alguns livros de sua autoria e eu me valho muito do seu pensamento para ampliar a minha capacidade de compreensão. Vai ser lá na Mansão do Caminho a palestra. Agora, já adianto, chegue cedo. Chegue cedo, porque hoje vai ser um dia intenso. Intenso. Então, vejamos. Se nós temos duas dimensões a serem consideradas, né? Uma dimensão que é temporal, então, a obsessão, mesmo ela na sua expressão mais simples, como já tivemos a oportunidade de estudar, ela tem um momento em que inicia e espera-se que, mesmo na sua expressão simples, um momento em que ela haverá de concluir. Só que quanto mais esse tempo permanecer, portanto, o fator tempo, a persistência, a constância de propósitos, maiores serão os efeitos. Os sintomas apresentar-se-ão cada vez mais complexos. E, dada a complexidade das causas, espera-se que os efeitos no corpo físico, portanto, a sintomatologia orgânica, da mesma maneira sejam complexas. Então, precisa de uma intervenção multidisciplinar, esses casos graves. Psiquiatra, para a recomposição do equilíbrio neuroquímico a partir de medicamentos.
a psicoterapia especializada, que vai trabalhar esses fulcros, a origem da culpa, dos complexos, dos traumas, e a terapia espírita, que vai passar pelo passe, a água frutificada, a participação em grupos de estudos, porque nos grupos de estudos nós apresentamos o nosso entendimento, colocamos para fora determinados núcleos emocionais que liberados foram na terapia e agora ressignificados pelo estudo da doutrina. Então, é um tratamento complexo. Eu vejo, com todo o respeito, pessoas acharem que a obsessão ela se cura pelo número de passes. E o paciente, então, fica livre para produzir outros processos, senão a atração produzindo um sofrimento maior àquele espírito que gostaria de se ver livre. E há espíritos que narram, olha, eu já não aguento mais. Eu quero me ver livre dessa pessoa. Então, passa a ser uma obsessão da dimensão física para a dimensão espiritual. Porque o indivíduo, no plano espiritual, já assim, eu não aguento mais, eu quero me ver livre. E a força de atração do encarnado é muito grande. Porque nós temos um fluido especial, que é o fluido vital, que age de forma muito intensa na dimensão espiritual, ao ponto de ser este fluido vital matéria-prima por meio da qual os espíritos perturbados se alimentam e viciam-se e viciam os outros. O sexo, as drogas, a bebida, o fumo. Porque este fluido vital está carregado de sensações. E esses espíritos, ao se aproximarem dessa vitalidade, eles recuperam as sensações que tiveram no passado quando experimentaram manifestações semelhantes. Então, é preciso que o tratamento dessas obsessões, que são complexas, e por serem complexas, exigem uma complexidade ou uma multidisciplinaridade. Casa espírita, psicoterapia e psiquiatria, se necessário for. Sim, Glécia, é impossível, é possível mesmo o encarnado obsidiar o desencarnado. Um amor que desencarnou. Era o meu enamorado, o meu noivo. Não, imagina, nós estamos aqui para juntos caminharmos. Então, imaginemos que a minha noiva, ela desencarnou e eu choro intempestivamente dia e noite pela sua partida. Embora ela esteja em processo de recuperação, que estava previsto no seu processo, o meu pensamento impactará aonde quer que ela esteja. E ela vai sentir um incômodo. Este incômodo é um resultado de uma obsessão de natureza simples. Quando o encarnado reconsidera, deixa aquele que desencarnou seguir o seu rumo, aquela vinculação se desfaz. Mas se é algo perturbador, se manifesta em outra dimensão, eu posso exercer um domínio sobre os desencarnados. Isso, Pedro, exatamente. Questão 252. Vai desdobrar isso. Então, eu posso exercer sobre o desencarnado uma atração tal que ele passa a agir conforme o meu desejo. Isso acontece
nessas casas que trabalham a servidão de natureza espiritual. É alguém com um magnetismo muito forte, uma mediunidade, vejamos que a mediunidade é neutra. E eu consorcio espíritos que foram dependentes de mim em existências anteriores. Eles me localizam no espaço-tempo da minha reencarnação e eu passo a servir deles segundo os meus interesses. E há espíritos que narram isso. Por favor, me liberte da presença de tal ou qual pessoa. As relações que estabelecemos entre a dimensão física e espiritual, elas são muito complexas. Eu, de minha parte, confesso que sou ainda um ignorante em relação ao que realmente acontece. Nós estamos dando os primeiros passos em um ambiente profundamente rico. Quando eu penso em alguém, imediatamente nós estabelecemos uma conexão. Qual é a qualidade dessa conexão? Quais são os reais interesses, as intenções que nos aproximam uns dos outros? Que vinculações estamos estabelecendo? São desafios que o estudo continuado da doutrina nos impõe, mas que, por certo, é bastante enriquecedor quando investimos tempo na busca desse saber. Assim, meus queridos amigos, nós concluímos o estudo dessa manhã